Olá! Nesse segundo componente da aula, eu vou falar um pouco sobre inferência de tempo absoluto usando cladogramas. Essa aula é super breve, ela não é de nenhuma forma exaustiva, é simplesmente para vocês terem noção de que é possível inferir tempo absoluto de eventos de cladogênese, assumindo uma série de coisas, porque vocês vão ver estimativas temporais de determinados grupos ao longo da graduação de vocês, tá? A literatura sobre o assunto é gigantesca, mas aqui eu só quero dar a noção, a base de onde surgiu isso e como ela é feita. Tudo bem? Então, vamos relembrar que durante o processo de enraizamento, eu insiro então, né, um vetor temporal. Então, o enraizamento nada mais é do que uma operação que permite com que eu insira uma noção de tempo em um diagrama. Né? Até então, os diagramas eram não enraizados, né? Eu não tinha nenhuma noção de evento temporal ou de sequência de eventos. A partir do momento que eu insiro, então, uma raiz, eu insiro um vetor temporal. E foi explicado para vocês na aula onde a gente abordou esse tema, de que com a inserção desse vetor temporal, a primeira coisa que eu obtenho é a noção de tempo relativo, né? Porque eu tenho uma estrutura hierárquica dos nós que me permite dizer que, por exemplo, esse evento aqui, né, do nó 8, ele ocorreu posterior ao nó 4, que por sequência posterior ao nó 3. Certo? Eu não posso dizer nada em relação a esses dois nós, porque eles não são subordinados hierarquicamente. Então, isso é a consequência imediata. Né? E que a noção de tempo relativo ela é diferente do que eu chamo de tempo absoluto. Né? O tempo absoluto significa que eu tenho uma escala temporal, né, aqui embaixo, e eu pego essa escala temporal e eu atribuo idades para cada um desses eventos. E o que eu quero mostrar para vocês é qual é a lógica, como é que a gente faz isso. Porque existem algumas questões biológicas que podem ser respondidas a partir do momento que eu tenho uma estimativa de tempo absoluto para determinados eventos, certo? A ideia toda surge com a teoria neutra da evolução, que foi proposta por Muto Kimura na década de 80, e a ideia dele era a seguinte, que a maioria da variabilidade molecular dentro e entre linhagens ela é resultado de deriva genética, sem seleção, numa taxa relativamente constante. Isso é uma forma super simplista de explicar essa teoria neutra, e se vocês provavelmente vão ter uma discussão no curso de genética ou curso de genética de populações sobre o assunto, mas essa é a ideia, porque a previsão dessa teoria é que essas transformações, principalmente de dados moleculares, elas ocorrem numa taxa constante, obviamente assumindo alguma coisa, né? Uma série de premissas. Muito bem, notem o seguinte, imagine que eu tenho então, né, essa informação, eu tenho um número de transformações para cada um desses ramos, eu assumo que essas transformações estão funcionando como a teoria neutra da evolução molecular prediz, certo? E a pergunta que eu faço é, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é essa taxa de transformação. E taxa aqui significa taxa no sentido de velocidade, né? Que é o espaço sobre tempo. Eu quero saber quantas transformações ocorrem por unidade de tempo. Porque se eu tiver essa informação de taxa de transformação, eu consigo inferir o tempo absoluto, certo? E para isso, existem várias formas, mas uma das formas mais usadas é que eu tente calibrar o que nós chamamos de relógio molecular, né? A calibração desse relógio molecular, via de regra, se vale em conhecimento prévio de um evento de cladogênese que segregou duas linhagens que são irmãs. Tá? Então vamos pensar o seguinte, a gente sabe que o Istmo do Panamá, né, que separa o Caribe do Pacífico, ele surgiu por volta de 3 milhões e meio de anos. E se eu tenho uma linhagem de um lado do Istmo e uma linhagem do outro lado, eu tenho evidências de que ela forma um grupo irmão, eu posso assumir que esse evento de cladogênese ocorreu por essa barreira. Então eu assumo inicialmente que, vamos citar o exemplo aqui desse grupo aqui, né, 3 e 7, que isso aqui ocorreu, né, esse evento de cladogênese que eu estou representando aqui ocorreu por volta de 3,5 milhões de anos, certo? Muito bem, se eu já sei que
esses dois grupos, né, surgiram desse evento. Eu estou assumindo isso, eu tenho uma idade estimada para esse evento. Muito bem, agora a conta é relativamente simples, né? Se T3 e T7 são grupos irmãos, por definição eles têm a mesma idade. Então isso significa que em 3 milhões de anos, aqui ocorreram 4 transformações e aqui ocorreram 3. E eu vou tirar uma média dessa transformação, né? E a média dessas transformações significa que cada uma dessas transformações equivale a 1 milhão de anos. O ideal, quando eu estou fazendo esse processo de calibração do meu relógio molecular, é que eu estime pelo menos em 2 posições da minha topologia. Mas aqui eu vou dar um exemplo super cru, né? Eu fiz a estimativa, né, dessa taxa de transformação em somente um deles. Se eu tenho vários pontos de calibração, então eu tenho um gráfico que mais ou menos parece com esse aqui, né? Onde eu tenho essa linha aqui, né, que é o vetor médio, me indica mais ou menos a taxa de transformação. E com isso eu consigo, então, simplesmente inferir a idade de cada um dos nós do meu cladograma. Obviamente, as premissas desse método são várias, né? Depois vocês podem olhar com detalhe, mas eu tenho que as taxas são constantes, que a taxa de substituição não muda ao longo da evolução da linhagem, que a hipótese filogenética ela não tem erro, que o número de substituição não tem erro. E notem que a gente já falou para vocês que o comprimento do ramo pode mudar, né? Que a data de calibração está certa e que a minha função de regressão, que é essa linha aqui, não tem erro nenhum. Tá? Em prática, o que a gente vê? A gente vê que, à medida que eu vou levando esses erros em consideração, o meu intervalo de confiança ele vai aumentando. Então, o relógio molecular é sempre uma aproximação do que a gente acha que aconteceu. Tá? E vocês vão ver várias estimativas temporais ao longo da graduação de vocês que foram feitas dessa forma, tá? Ou, obviamente, com métodos um pouco mais sofisticados que eu mostrei aqui para vocês, mas que permite que você pegue um diagrama como esse e diga, a idade desse grupo é tal, esse grupo surgiu no Phanerozoico, ou blá, 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 certo? Então, essa é a técnica de relógio molecular. É uma forma de eu fazer com que eu transforme um cladograma que tem tempos relativos determinados em tempos absolutos. Tudo bem? No próximo componente da aula, nós vamos falar um pouco sobre descrição de cladogramas. Até mais!